O tema de hoje é relacionamento. E quando eu falo sobre relacionamento, não é só sobre relacionamento amoroso, mas também sobre relacionamento de amizades, de parcerias, relacionamentos familiares. E eu senti de trazer esse tema, que eu já venho, né, falando de uma certa forma sobre os relacionamentos desde a semana passada, mas me trouxe essa inspiração depois de um atendimento que eu fiz de TAP, terapia assistida com psicodélicos, na sexta-feira passada, e foi uma sessão muito profunda, do qual eu também me conectei muito, né, com essa minha cliente, que a gente tinha alguns pontos de muita similaridade e, né, como nada é por acaso, tudo é por frequência, por vibração, eu sempre atraio os clientes que sentem que eu já passei por algum processo e por conta de eu já ter passado por esse processo, eu vou poder te ajudar. Porque eu não consigo, obviamente, te instruir, te direcionar, te orientar para algo do qual eu nunca atravessei, do qual eu não tenho experiência. Então, eu posso dizer que eu tenho bastante experiência com relacionamento, já tive não muitos relacionamentos longos, mas já me relacionei o suficiente e já fiz muitas experiências comigo mesma através das minhas autoanálises de terapia, muitas ferramentas de autoconhecimento, muitos estudos, livros também ligados a relacionamento. É um tema que eu não falo tanto aqui, mas hoje eu senti de trazer. E outro fato que me inspirou também foi uma conversa que eu tive hoje na academia. Foi muito bacana, né? Eu tenho acho que um único amigo na academia, que quando a gente se encontra, a gente conversa muito, e é ótimo para passar o tempo na esteira, né? Porque se tem uma coisa que eu detesto, confesso para vocês, é aeróbico, é fazer esteira. Então, hoje eu tava, nossa, hoje é dia que eu tenho que fazer 30 minutos de aeróbico, né? Lá vai eu assistir mais uma palestra do Hélio Couto. Não, encontrei esse meu amigo lá, e é bacana que a gente tem trocas profundas sobre espiritualidade, sobre relacionamento, sobre empresa também, né? Sobre trabalho. Então, eu adoro conversar com ele, é muito bom essas nossas trocas, e a gente hoje estava falando sobre relacionamento, né? O quão desafiador é a gente colocar os nossos limites, trazer aquilo que para mim é respeitoso. Quais são os meus valores negociáveis? Quais são os meus valores negociáveis? Quais são as minhas expectativas com relação a se eu quero ter um relacionamento ou se eu não tô afim de ter um relacionamento? E se eu quero esse relacionamento, se eu quero casar? Se eu não quero casar, se eu quero ter filhos, se eu não pretendo ter filhos, se eu já tenho filhos e não quero ter mais. Então, assim, é uma série de questões que é preciso conversar no relacionamento. E eu vejo por mim mesma, né, quando eu era mais nova, que eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa maturidade, e os meus ex-parceiros também não. Até hoje, né, e eu quero falar também um pouquinho sobre esse assunto, um pouquinho pessoal, eu tive um relacionamento longo, né, que durou quase 6 anos e meio, e que a gente morou juntos, e eu aprendi muito com ele. E tem tudo a ver com essa conversa da academia, porque naquela época, né, eu tinha entre 23 e 24 mais ou menos, até os 29 anos. Então eu era muito nova, eu era muito imatura, eu era muito filhinha de papai, né, e tinha muita coisa da vida que eu achava que eu sabia, porém eu não sabia. Eu me achava um alecrim dourado, pois eu não era um alecrim dourado. Então hoje, quando eu falo, acho que hoje eu tô um alecrim dourado, eu falo, não, que a vida pode me surpreender, e eu ainda tenho muita coisa para aprender. Então hoje eu trago muito essa humildade de ser uma eterna aprendiz, de que eu não sei de tudo e eu me desprendo de querer saber de tudo. Mas como uma boa curiosa, eu gosto de sempre estar evoluindo, aprendendo, me melhorando, que assim eu posso ajudar as outras pessoas a se melhorarem também. Então eu só ando com pessoas que me inspiram a eu ser a minha máxima potência. E isso eu digo em relacionamentos e em amizades, né? Qual que é a ambiência da qual eu me coloco. Eu me coloco com amigos dos quais eu posso ser verdadeiramente eu. E quando eu erro, eu falo, epa, é verdade, você tem razão, me desculpa. O que eu posso aprender com isso? E como eu posso escolher fazer diferente? São perguntinhas mágicas. E dessa conversa, né, esse meu amigo estava contando um pouquinho do caso dele. E ao ouvir ele, eu falei, caraca, a namorada dele sou eu do passado, né? Que não entende o que é um masculino provedor, protetor. O que eu achava que era falta de sensibilidade nesse meu ex-marido, na verdade, é que ele era um homem extremamente masculino. Sim, obviamente, ele precisava desenvolver um pouco mais da sensibilidade, da empatia,
né? Eu sou canceriana, né? Eu faço um drama. Eu gosto de um carinho, eu gosto de uma sensibilidade, de uma escuta. Mas hoje eu aprendi a ter isso em rodas de mulheres, com as minhas amigas. E eu não preciso mais disso no meu companheiro, a pessoa que estiver ao meu lado. É maravilhoso se ele puder desenvolver, porque sim, é uma das minhas linguagens de amor, tempo de qualidade e poder conversar. Então, o autoconhecimento e a espiritualidade são os alicerces para quem quer se desenvolver e para quem quer ter relações melhores, relações mais saudáveis. A gente tem a empatia de se colocar no lugar do outro. Se isso que eu estou fazendo para o outro, eu gostaria de receber? Eu gostaria de me sentir assim? Então não é sobre faça para o outro o que você não gostaria que fizessem para você, e sim faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Prestem bem atenção nessa frase, eu vou repetir. Façam para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então, o que você gostaria que fizessem para você? Como você gostaria de se sentir? Então, hoje, refletindo sobre tudo que eu passei, sobre esse meu relacionamento, eu não me arrependo nem um pouco de ter terminado, né? Porque se não fosse por conta desse término, eu não teria vivido esses 10 anos que eu vivi. Porque esse ano faz 10 anos que a gente não está mais juntos, mas a gente, dentro da possibilidade, como a gente tem os cachorros, né? Que ele não vê mais, a gente não faz mais guarda compartilhada, mas às vezes a gente troca a mensagem. E assim, de uma forma muito respeitosa e muito saudável, né? Porque ele hoje tem a família dele, tem a esposa dele, tem filho. E sempre foi meu sonho me casar e ter filhos, né? Mas até hoje eu não realizei esse sonho porque eu não estava preparada. E esse tempo todo eu estive me lapidando, evoluindo, melhorando como pessoa. E hoje eu sei exatamente tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu não quero. Quais são as minhas expectativas, quais são os meus valores, quais são os meus propósitos. E a pessoa que estiver ao meu lado tem que estar alinhada com isso. Senão eu estou plena, eu estou cheia de mim. Estou nutrida de mim. Eu não preciso de um relacionamento para preencher um buraco. Eu preciso de um relacionamento para que a gente juntos possamos ir mais rápido, ir mais longe. Então é essa sementinha que eu quero plantar na cabecinha de vocês. Se hoje você tem um relacionamento, você está junto à pessoa que você está, para vocês se nutrirem, para vocês terem trocas valiosas e vulneráveis, para juntos poderem ir mais longe, mais rápido, ou você está por mera carência e medo de ficar sozinho ou sozinha? Pense nisso.